Olá, meu nome é Aline Mello, eu sou doula e psicoterapeuta integrativa. Contribuo no desenvolvimento dos seres a expressarem a sua essência divina, a conhecerem a sua luz e integrar a sua sombra. Apoio mulheres no reconhecimento do seu sagrado feminino, no acolhimento e na livre expressão desta energia que é primordial em homens e mulheres. Atuo orientando, planejando, estimulando com ginecologia natural, com a fertilidade para quem está tentando ser mãe, com o apoio durante a gestação, durante o trabalho de parto, os desafios do pós-parto, sendo então essa alma que acolhe, orienta, ajuda a refletir, a estudar, a mergulhar no que é melhor para si mesmo, ajudando que cada ser tenha sua própria automaestria e caminhe na sua jornada de desenvolvimento de vida de forma mais segura, confiante. Hoje nós estamos aqui para a numerologia do Felipe Oliveira Pinto, filho da Marília. E esqueci agora do nome do seu companheiro, para que nós possamos dar a esses pais a possibilidade de impulsionar, favorecer e fortalecer a luz do Felipe e acolher e orientar melhor as dificuldades e as sombras durante a sua expressão de vida. O Felipe nasceu no dia 11, nós costumamos dizer que o número do dia do nascimento fala sobre o desafio que o Felipe tem com ele mesmo, como é que ele se vê. E o número 11 é um número do ser um com Deus. O número 11 vem com o desafio de expressar Deus em si mesmo, só isso. Então, o número 11 vem, a pessoa que nasce no dia 11, ela vem com essa autocobrança de ser perfeito, de expressar a perfeição em tudo que faz, de ser a totalidade, de representar, né, o divino na Terra, através da sua flexibilidade de psique, através da sua divindade, né? Então, são pessoas que vão se cobrar bastante para serem essa perfeição, né? E vão oscilar entre a sensação de ser Deus, de ser a representação de Deus na Terra, de ser a sua fagulha divina, de ter facilidade para fazer tudo, e quando vão para a polaridade, que nós chamamos de dualidade, vão se perder nos jogos mentais, que a gente chama, né? Que são os principais obstáculos para o autopercebimento, né? Criam uma lente onde a pessoa costuma ver a vida na reatividade, num comportamento que cristaliza. Então, os jogos mentais ou as sombras são padrões de ignorância, de inocência, de apatia, de crenças que impedem a pessoa de perceber que ela é Deus de verdade, né? Então, no caso Felipe, ele pode, para algumas experiências, demonstrar muita facilidade e outras que ele demonstra naturalmente, né? Como todo ser humano, uma certa dificuldade para construir, para aprender. Geralmente, no caso dele, tudo que é muito visual, então as leituras, a escolarização pode ser um problema se não for sensorial. Então, é uma criança que vai ser muito sensorial, né? As características do 11 é a totalidade, então é a facilidade para tudo. Mas, como vai para a dualidade, pode ser que algumas questões, assim, da nossa educação hoje, que é pautada só pelo letramento, pela leitura, pela resposta de questionamentos, possa ter alguma dificuldade, porque a imaginação, a compreensão dos números 11 são abundantes como Deus, né? Então tem muitas percepções sensitivas, sensoriais, corpóreas, que vão para além dessa coisa
lógica racional do cérebro direito, né? Que pode ser o principal desafio do Felipe. Então, tudo que é muito rígido, o Felipe pode ter dificuldade de realizar, de desenvolver, e ele pode ficar muito bravo por isso, porque já tem uma cobrança interna muito grande. Então, é muito importante que os pais possam ser muito acolhedores dos lugares que o Felipe tem desafio. Por exemplo, agora nessa primeira fase, no desfraude, no desmame, nos aprendizados de rotina, pode ser que em alguns momentos ele queira, né, ter esse mando, como se ele fosse, né, quem ditasse as regras, porque muitas vezes ele se sente o próprio Deus, e quando percebe que na verdade são outras regras, ele pode ficar muito bravo, pode ter explosões de raiva, pode ter uma teimosia, e é papel dos pais nessa primeira infância acolher no primeiro momento. Acolher no sentido de orientar o que tem que ser feito e oferecer colo para que essa quebra de expectativa, esse aprendizado de resiliência, esse aprendizado de. Esqueci a palavra agora, já ela retoma. Esse aprendizado ele possa ser aceito e aprendido, né? Então, quando você precisa acolher o Felipe para que ele aprenda que tudo bem errar, que tudo bem que não seja do jeito dele, que tudo bem que o colo tá lá, que vocês estão lá, que vocês valorizam mesmo quando ele não faz o certo, que vocês admiram mesmo quando ele não chega no que foi o combinado, para que ele vá tendo esse ego cuidado com carinho e com amorosidade. Para não só estimular quando ele realiza bem as tarefas, senão o ego, o orgulho dele pode ficar muito alto. E ele fica sempre buscando esse orgulho e essa admiração e não aceitando que tudo bem quando ele erra, que tudo bem e que tá tudo certo quando ele não chega no desempenho que é o esperado, tá? Então, o desafio desta alma é ficar presa às necessidades que não foram satisfeitas quando criança. Por isso que as necessidades precisam ser satisfeitas e o colo precisa ser dado. Essa relação segura com erros e acertos precisa ser dado nessa primeira fase da infância, para que ele consiga desenvolvendo a sua luz, que é sim ser esse farol que ele vai se tornar. Então, em alguns momentos, nos momentos de desafios, onde a sombra aparece, onde os jogos mentais aparecem, ele vai desejar resolver tudo sozinho, ele vai desejar ser o mestre dos mestres, ele não vai vislumbrar caminhos a seguir, porque ele pode entrar na dualidade, que é essa sensação de não estar amparado, de não receber ajuda, de vitimização, de ser o infeliz. Então, é preciso acolher o Felipe quando ele estiver nesse lugar de perdido, né? De, por exemplo, estar numa escolinha e aí tem uma atividade que ele não alcança, riem dele, ele pode ficar muito, muito profundamente magoado e numa sensação de que não tem apoio, né? Então, oferecer o colo e não naquele momento, não orienta naquele momento, só oferece o colo, só oferece a segurança para o corpo, só oferece, né, o aconchego. E depois que tudo passa, aí é o momento de conversar e dialogar, que é quando ele vai conseguir compreender o que aconteceu, tá? Então, o desafio de ser 11, da alma, né? Ser 11 e de representar Deus já é grandioso o suficiente para o Felipe se cobrar. Então, os pais precisam puxar o freio nessa cobrança. A combinação do 11 é o 10 mais 1 e dá essa sensação, então, de que ele precisa ser Deus e que Deus também precisa dele. Então, é uma intimidade de um relacionamento que vai ser natural quando ele for adulto e conseguir, né, nessa jornada, ter uma confiança interna dele com ele mesmo, é muito capaz que ele possa se tornar um guru, um orientador, porque ele vai conseguir expressar, né, muitas qualidades de Deus. Então, vai ser alguém que pode ter uma conexão espiritual
natural, instintiva, capaz de orientar outras pessoas, tá? E quando, né, claro, vai lá para inconsciência, para o desafio, para mente negativa, que a gente chama do 2, é o total caos, sensação de separação. Pode ser que na adolescência venha muita, né, essa dualidade, essa impaciência, uma sensação de que nada de espiritual existe, que religiosidade é uma escravidão, pode surgir compulsões, né, por drogas, por comida, por sexualidade. Então, tudo que vai na dissonância do primeiro chakra, né, do primeiro e do segundo chakra. Então, para que ele cresça, né, e, e tem esse lado inocente a seu favor, que ele possa expressar a paciência, a obediência, a lealdade, é muito importante que ele seja sempre acolhido na infância. Em tudo. Não reajam de forma negativa ao que ele erra. Acolha, falem devagar, falem baixo, orientem de forma amorosa, né? De toda forma, acaba que a criança que traz esse número 11 de excesso, né, não é excesso, mas de vontade de expressar a perfeição, acaba traindo uma certa rigidez dos pais. Então é preciso que os pais estejam muito atentos para não serem os chamados caga-regras, para que não os pais não sejam toda hora convidados a serem muito rígidos e também exigentes com a criança, né? Para não estimular o lado negativo, que é o medo, a rebeldia sem causa, a postura defensiva, a ignorância, a manipulação, que essa extrema rigidez pode causar no Felipe, tá? Então, muitas vezes os pais serão convidados a desenvolver também o corpo 7 em si mesmos para poder ajudar o Felipe. Então, eu vou colocar aqui algumas afirmações que vocês podem repetir para vocês, para que vocês possam ir transmutando em vocês esse corpo para cada vez mais ajudar o Felipe e encaminhá-lo, né, na vibração original benéfica desse corpo 11, perdão, desse corpo 11, tá? Então eu vou repetir aqui para que vocês possam espalhar pela casa, ouvir mais vezes. O corpo 11, o corpo da totalidade. O corpo da iluminação. Afirmação. Eu tenho acesso consciente a todos os meus talentos e capacidades. Eu os utilizo com criatividade e alegria. Eu vivo com consciência de que sou um ser infinito na minha identidade e nas minhas próprias conquistas. É importante que os pais trabalhem a aceitação, a entregar-se às vontades divinas. É importante que os pais trabalhem a flexibilidade, aceitar as situações sem exigir perfeição. É importante que os pais se dediquem a se trabalharem integralmente, a se desenvolverem energética, espiritualmente, emocionalmente, materialmente, e que também desenvolvam o saber esperar com paciência, humildade. É importante que os pais confiem e se entreguem à compreensão de que tudo vem de Deus e tudo vai para Deus. Isso vai ser muito importante para orientar o Felipe nesses desafios dele com ele mesmo. E não é no falar, né? Porque a gente não orienta no falar somente, a gente orienta sendo. Então os pais são convidados a desenvolverem seu corpo 11 também. O desafio do Felipe com a sociedade, aquilo que ele vem partilhar com a sociedade, a luz e a sombra que ele vem partilhar com a sociedade, é o número 7, que é o corpo áurico. O corpo áurico, ele fala, né, dessa capacidade de movimentar energia, de mobilizar energia dos lugares e das pessoas. O corpo áurico, ele acolhe, respeita a si mesmo e a todos, né?
é um corpo expandido, que leva a sua radiância e brilhantismo a tudo e a todos. Então, isso significa que é uma criança que vai se destacar na sociedade, né? Que tem um campo eletromagnético que vai se destacar, uma aura forte, que vai impulsioná-lo a ter segurança para percorrer caminhos compassivos consigo e com os outros. Vai estimular que o Felipe aprenda a estar em grupo e aprenda a estar bem sozinho. Então, é um convite a desenvolver a autoestima, a segurança interior, não permitindo que as influências externas o afetem. O Felipe, então, vai ser convidado a ter coragem, comprometimento, inspirar as pessoas, ter força vital. Ele vai ser convidado a praticar o Dharma dele através da liberação da sombra das pessoas. Então é muito comum que ele passe pelos lugares e que ele vá liberando misericórdia, perdão, compaixão, que o campo dele vá transmutando tudo aquilo que estiver de insensível. Como ele tem o corpo 7 ele é o combustível dele é o prana. Então onde tem ar, ele vai transmutando, transmutando, transmutando. Então é muito importante que os pais percebam que quando eles possam circular, né, entre um lugar e outro, pode ser que a criança fique irritada, pode ser que esteja, né, com dificuldade de limpar essas densidades dos lugares que foram, das pessoas que encontraram, que encontrou, quando chega da escolinha, perceber quando tem qualquer coisa que aconteceu do nada, que a criança não tá dormindo direito, façam um banho de erva, né? Que erva que é boa para o Felipe, para as crianças de forma geral? A rosa branca, né? Então, um banho de rosa branca ajuda a dar uma limpada nesse excesso desse campo, dos lugares que passa, de repente de alguém que esteve junto e não conseguiu transmutar. De certa forma, então, o Felipe está convidando os pais a acreditarem que energia existe, que existe influência externa, que existe reações exageradas, paranoias, pensamentos das energias dos planos que estão entre nós. Então, vai convidar os pais a pensarem no ceticismo, a reverem sobre espiritualidade, a tentarem não se culpar, nem ter remorso, arrependimento, ressentimento de estar onde esteve, nem de ter feito o que fez, mas de ir se melhorando cada vez mais na compreensão dos campos energéticos para poder ajudar o Felipe na infância a ir se aí aprendendo, né, o que fazer para que não vá sofrendo, né, com essa capacidade que é um dom natural. Então seria bem legal ensinar desde a infância o Felipe a respirar. Então, quando ele estiver muito nervoso, muito irritado, pedir para ele, inspira profundamente, né? Cheira a flor, sopra a vela, e convidando ele para respiração. E nos momentos de brincadeira, e brincando, vamos respirar juntos? Vamos ver o que a gente sente quando a gente inspira? Olha as costelas que se abrem, o pulmão enche de ar. Agora fecha os olhos, sente como é inspirar. Sente como é expirar e brincando com ele disso, né? Ou brincando, por exemplo, de ser uma árvore forte, de imaginar que tem raízes que saem da sola dos pés, que de repente as pernas crescem, 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 a copa fica bem gigante. E quando a gente inspira fundo, traz energia da terra e solta o ar soltando no céu. Então isso vai estimulando a criança a brincar de respirar, porque vai ser muito importante para o Felipe respirar. A respiração leva o Felipe para lugares de calmaria. A respiração leva o Felipe no contato com o divino. A respiração é a chave para o Felipe ser inteiro com Deus, que é o objetivo dele individualmente, né? Então, ensinar o Felipe a respirar desde a infância é muito importante. O prana os olhos, ele não recebe oxigenação do sangue. Ele recebe direto do ar. Então é importante que o Felipe seja levado para lugares em que a qualidade do ar de vez em quando esteja boa, para o meio da natureza, para que ele possa também receber pelo ar, através dos próprios olhos, esse ar puro, tá?
É muito importante para ele receber esse ar puro. O desafio principal então, para quem está, né, com o desafio do corpo 7 no coletivo, é conseguir esse equilíbrio, né? Conseguir coragem, conseguir o equilíbrio, conseguir compreender que é misericordioso, que pode levar o outro a lugares bons com a sua energia, que isso é um dom maravilhoso, perfeito e bom, e que essas influências não precisam ser negativas para si mesmo, né? Que quando elas acontecem é fácil, é simples, é só centralizar, é só canalizar, é só respirar fundo, que isso vai se dissolvendo do seu próprio corpo. Então, os pais do Felipe vão sendo convidados para desenvolver em si mesmos o próprio corpo 7, né? E é importante, então, levar em consideração essa necessidade, né? E aí segue uma afirmação para vocês fazerem com vocês, estimulando a alma de vocês a quererem aceitar esse desafio. A afirmação é a seguinte: eu amorosamente me relaciono com o meu verdadeiro ser e sinto a segurança e proteção da minha própria identidade. Sou bondoso e compassivo comigo mesmo e com os outros seres. É preciso fortalecer seu processo de elevação nessa vida. Os pais precisam elevar-se energeticamente, fortalecer a sua aura, cuidar semanalmente com os seus aspectos energéticos, também se preocuparem com a sua energia do circular, do que assistem, do que veem. O Felipe não pode ver TV, muita TV, tá? Porque como ele absorve tudo pelos olhos, ele pode ficar muito cansado e pode pegar muita energia da TV e da negatividade. Então, por exemplo, desenhos, filmes que são mais amedrontadores, pode tirar o sono da criança, porque ela recebe energia pelos olhos. É importante estimular a visão, né? Então, trazer arte, muita arte, sempre deixar acessível artes, coisas belas para o Felipe. E os pais precisam estar nessa relação também. Precisam aprender a respirar. A aura depende da respiração, a respiração fortalece a aura e os pais precisam aprender a respirar, porque a gente só ensina aquilo que a gente sabe. Então, desenvolver a respiração, a meditação, o mindfulness é muito importante para ajudar o Felipe. Cantar e escutar música reforça e dá brilho à aura, também ajuda a se curar. Manter os ambientes em paz, muito iluminados, sempre com uma qualidade, então cuidar com a transmutação das energias do ambiente da casa, fazer pelo menos quinzenalmente uma limpeza dessa energia, né, de tudo, para que a casa tenha sempre uma elevada vibração, para acolher com mais tranquilidade o Felipe. Usar as roupas mais claras, de fibras naturais, as roupas brancas, porque aí ajuda a aura do Felipe a aumentar 30 centímetros. E a família toda usar mais cores neutras ou mais alegres, para representar essa energia que flui, né? Essa luz que flui. Para aumentar a aura, o brilho, a força da aura, da família, é importante meditar. Enquanto inala, imagina expandindo a aura. Quando exala, imagina a cor, né, da sua aura ficando cada vez mais radiante e permitir que esse ar que entra se junte à sua energia e vá transmutando todas as dores. Manter os pensamentos mais elevados e positivos possíveis ajuda o Felipe. Ao mesmo tempo que o Felipe veio desenvolver, né, as qualidades de Deus, todas elas, consigo mesmo, e transmutar de forma amorosa as energias ao redor das pessoas, levando elas a também se sentirem o próprio Deus. O Felipe já traz qualidades para ajudarem ele nesse grande desafio, né? E essa primeira qualidade, esse primeiro dom que a gente chama, que é a habilidade natural que a criança traz para o Felipe,
é do corpo 8, né? Então ele traz um presente divino, que é a energia 8. A energia 8, ela fala do corpo prânico. Então, a gente já consegue aí entender por que que a respiração é tão importante para o Felipe, né? Então, o Felipe, ele vai trazer uma capacidade de se conectar fácil com a respiração. Por isso que tem que incentivá-lo desde a infância para ele ir trazendo essa memória, porque vai ajudá-lo muito, 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 muito. A respiração é um dom que vai regularizar as energias para o Felipe não sofrer tanto. Então, o dom e o talento, né, do Felipe é a coragem, porque com a coragem que ele dá conta, que ele consegue transmutar através da respiração, ele vai se tornar estrategista, ele vai se tornar excelente negociador, ele vai ter planejamento, ele vai ser uma pessoa que tem capacidade de lidar com altos níveis de dificuldade, porque ele vai ter muita coragem. Então ele chega ao mundo com essa coragem, né? E ele vai convidar os pais a terem coragem, a respirar e se conectarem com Deus e vamos para a vida, vamos se realizar, vamos ser felizes. Ele vai pedir, né, para os pais, porque ele traz esse dom e ele quer que todo mundo tenha, né? Então é muito importante que os pais façam essa afirmação. Eu sou totalmente consciente da minha respiração, tenho infinitas reservas de energia e vitalidade, me sinto profundamente relaxado e seguro, nada me faltará. Então os pais buscarem esse relaxamento, esse merecimento do relaxamento, aprenderem a relaxar, aprenderem a puxar o freio, aprenderem a guardar a energia vital, né, para partilhar com a família, é muito importante. Então, fazer exercícios respiratórios para ativar a energia, né, do corpo, por exemplo, os exercícios de fogo, que do Kundalini Yoga e do Hatha Yoga, que são respirações mais rápidas, onde a gente se preocupa mais em soltar o ar, que estimulam o NAB, né, que estimulam essa região aqui do umbigo, né, que fortalecem o umbigo para que haja uma segurança dessa missão, né, de ser energia, de ter conexão com o divino, de respirar e confiar que está relaxado e seguro para viver a vida. Então, ele vai trazer naturalmente uma facilidade, o Felipe, né, de curar holisticamente, equilibrar, canalizar energia. Isso daí ele traz, ó, ele já chega, o campo dele já faz isso, é natural. Pode ter muita facilidade de cantar, até pelo controle da respiração que ele vai adquirir desde a infância, com vocês ajudando. Vai ser um excelente dançarino, porque traz energia de vitalidade, né? Todas as danças que mexem o ventre facilitam também a energia para o Felipe. Vocês podem também mobilizar a energia do ventre com as danças, para também mobilizar o campo de vocês e ensinar o campo dele a fazer isso. Então, para a alimentação dele, é muito importante tudo que cresce nas árvores mais altas, contém energia que tem mais prana. Então, todos os alimentos mais vermelhos são bons para o Felipe. E para toda a família, né, trazer. Os alimentos também que são laranjas, como a cenoura, a laranja, a própria laranja, né? Como vai ter bastante, como ele pode ter, né, rompantes de raiva e de insegurança, é bom nutrir os rins, então os grãos, né? Tudo que tem formato de feijões, os grãos, tudo que é laranja, o salmão, a laranja, amarelo, né? E vermelho, são as cores dos alimentos principais para ofertar para o Felipe, que trazem vitalidade e energia para ele, tá? Que mais? Agora o outro dom, né? O outro talento, o outro presente divino que tem a ver com a soma total do ano de nascimento do Felipe. Outro talento que ele recebe de Deus é o talento do corpo 10. O talento do corpo 10 fala de uma criança que vai trazer a capacidade
de ser magnético, naturalmente magnético, né? Então, vai ganhar respeito de todos a partir da sua determinação e da sua bondade. Então, vai ter um brilhantismo, vai ter um vigor, vai ser visível, né? Que tem força e 110% de envolvimento em tudo que faz, né? Porém, quando não estiver nos seus melhores dias, vai evitar conflitos, vai chamar atenção, vai ser exibicionista, vai ser orgulhoso, inseguro, vai se expressar pela raiva e pela confusão. Então é importante manter a energia de estímulo, né, de alegria nos pais. Quando os pais estiverem mais tristes, mais enfraquecidos, também é importante mostrar para a criança que faz parte e que tudo bem ter essa queda de energia, né? É muito importante para os pais desenvolverem, né, a habilidade de se compreender grandiosos na sua coragem, na sua beleza, de se cuidarem fisicamente, de fazerem exercícios, de desenvolverem essa segurança interna para que possa ter total tranquilidade para agir com compromisso, para se comprometer, para ter vitalidade e coragem para se comprometer com o Felipe, para dizer sim, para dizer não, para ter o sistema nervoso sem muita tensão, né? Para conseguir desenvolver essa capacidade interna de tomar decisões com confiança, né? Tirando a tensão da mente. Então é muito, 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 muito importante para o Felipe e os pais conseguirem ser esses condutores de energia, né? Então, por exemplo, desenvolver o 10 no corpo físico para os pais significa, de vez em quando, aliviar o sistema nervoso através de massagens, de sempre fazer um banho gelado no final do banho quente para estimular a circulação sanguínea. Então, terem os cabelos mais longos, né? Porque nos cabelos da mulher estão as forças de energia, né? Então, permitir que essa força de energia mostrada através dos cabelos esteja presente, né? Nos homens, a barba, né, aqui no queixo, protege, né, a energia feminina que contém nessa região. Então, o pai ter uma leve barba aqui na parte do queixo também favorece a concentração de energia feminina que o masculino tem e possui. E vamos agora à qualidade que a soma do século total traz como desafio do caminho do Felipe, né? Qual é o desafio? O valor total, tudo junto. Qual é o desafio do caminho, né? Que caminho o Felipe vai percorrer, então, como alma nesse mundo? Esse aspecto maior, mais superior, mais universal da jornada, a jornada do caminho do Felipe. O que esse caminho traz de principal desafiador, né? A jornada do Felipe vai ser uma jornada rumo a perdão. Desenvolver a capacidade de perdoar, saber perdoar, de saber alcançar a excelência sem ser radical, de abrir o coração, de usar o coração, mesmo no alto da sua sabedoria, mesmo no alto da sua facilidade de cura, de transmutação. Então, a humildade. Saber manter seu brilho, em alguns momentos brilhar, mas em alguns momentos saber se apagar para permitir que os outros brilhem. Então, nessa jornada da vida, é muito importante que os pais do Felipe possam orientá-lo na humildade, na amorosidade, no respeito à diversidade, às facilidades de um, às dificuldades de outro. Esse é o grande desafio e a grande jornada do Felipe. Abrir o coração, porque ele vai ter momentos de insegurança, exatamente pela capacidade de transmutação da aura.
exatamente pela capacidade da aura dele de transmutar. Pode ser que em alguns momentos ele tenha muita insegurança, muito medo, desconfiança das situações e das pessoas. Então, ajudá-lo a confiar, a abrir o coração, a expressar a sua grandiosidade, a confiar quando cai, quando erra. Então, a jornada, o caminho do Felipe é usar o coração, saber perdoar, alcançar sua excelência sem ser radical e ser compassivo, amoroso, brilhar e permitir que os outros brilhem. Salve Deus! Então, quero agradecer aos cuidadores, aos pais, pela oportunidade de desenvolver essa numerologia. Tenho certeza que ela vai nos orientar bastante no plano de alma. Desejo, neste aniversário de 3 anos do Felipe, muitas, muitas, muitas alegrias e que seus pais possam agora, diante dessas informações, desenvolverem eles mesmos os seus corpos 7, 11, 10 e 8. Um beijo grande, um forte abraço, paz e luz. Espero que semeie e que ajude vocês nessa jornada de orientação do Felipe. Honrada.